Sim, eu disse que eu voltaria pra falar de Supergirl com spoilers, então já vou começar com um spoiler que importa mais do que qualquer coisa. Sim, gente, o Krypto, ele fica vivo no final, tá bom? Assim, eu sei que essa é a maior informação mais relevante que precisava ser dita sobre o Supergirl, porque o filme, né, meia boca. Enfim, é o seu último aviso. Já comecei com spoiler, importante. Mas é o seu último aviso, se você ainda não assistiu Supergirl e não quer pegar spoilers, esse vídeo está lotado de spoilers. Então se você não viu o filme, eu recomendo você ir para outro vídeo, né, que é o vídeo sem spoilers que eu já publiquei aqui no canal. Mas se você já assistiu o filme ou simplesmente não se importa com spoilers, você está avisado. E a partir de agora, a gente vai falar de Supergirl com spoilers. Vou pegar algumas coisas que eu falei no outro vídeo e aprofundar aqui, né, porque agora eu posso falar sem medo de spoilers. E a ideia é dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro, uns leves comentários sobre o filme com spoilers, depois eu quero falar do final e depois sobre o futuro da DC, né, do universo DC nos cinemas. Tá tudo marcado aqui na timeline, então fica à vontade pra ir pra parte que mais te interessar sobre o vídeo e bora falar de Supergirl com spoilers. Eu queria começar esse vídeo falando sobre o retrato da Supergirl que eles fazem aqui, né? Eu acho que é importante reiterar essa questão, que eu acho que é um retrato de uma mulher imperfeita, perfeitamente imperfeita, sabe? Porque assim, ela não é a garota ideal, ela não é aquele senso de feminilidade padrão, clichê, sabe? Não, eu acho que ela é uma mulher muito realista, sabe? Ela é uma personagem que ela tem problemas, ela tem traumas, ela tem vulnerabilidades, ela tem momentos que ela tá descabelada, tem momentos que ela tá caindo de bêbado, ela passa mal no filme, né? Então assim, eu acho que é um retrato muito, muito honesto. Eu gosto bastante da forma como o Craig Gillespie, que é o diretor, ele faz isso pra trazer realmente à tona um desenvolvimento dos traumas da personagem, né? A personagem, ela tem questões ali, tem uma depressão, tem um luto que ela tá vivendo, que ela nunca soube administrar muito bem, e mesmo com a presença do Clark, que é o primo dela que está na Terra, né? Vale colocar aqui que ela não, ela como que ela vai pra Terra, mas ela não fica na Terra, ela fica indo e vindo pra Terra, às vezes que ela deixa o Krypto ali com o Superman, que nem a gente viu no filme do Superman, mas ela não gosta de ficar na Terra, mas ela, de vez em quando, ela meio que passa por lá, sabe? Só que mesmo tendo Clark, mesmo tendo essa presença na vida dela, ela realmente não se sente como que ela se encontrou em algum lugar. Então ela passa por esse problema, ela passa por esse luto várias e várias vezes, e é por isso que ela fica indo nos planetas de Sol Vermelho, que ela fica buscando essa vulnerabilidade realmente 100% de vulnerabilidade, né? Sem os poderes, onde ela pode sangrar, onde ela pode beber, ficar bêbada, ter a ressaca dela. Então eu acho que é uma construção muito honesta, e eu preciso dizer que uma das críticas mais burras que eu vi alguém fazer é falar... Desculpa falar assim, gente, mas desculpa, o que eu vou falar pra mim é burrice. Eu vi uma pessoa falando que a construção da Supergirl aqui é masculinizada. E a pessoa justificou isso falando que ela... E a pessoa justificou isso dizendo que ela fala palavrão e ela bebe. E tipo, mulheres falam palavrão e mulheres bebem, cara. Não sei se você já conheceu alguma mulher na sua vida, mas assim, isso não é um retrato masculino, né? O cara tá preso em 1950, sabe? O cara tá preso ali no I Love Lucy, sabe? Mano, mulheres não abrem a boca pra falar nenhuma baixaria. Cara, mano, que mundo você vive, sabe? Então assim, pra mim, esse nível de crítica, não é uma crítica, sabe? Isso não foi um crítico de cinema falando, sabe? Foi uma pessoa que eu vi comentando, assim, nas redes sociais. Eu, cara, nossa, pra mim não faz sentido, desculpa. Pra mim isso não é um problema do filme, isso aí já é uma burrice, assim, até uma meio misógina, ao meu ver, tá? Então, assim, desculpa, se você já conheceu alguma mulher na sua vida, você sabe que mulheres podem beber, mulheres podem falar palavrão, e o fato da Supergirl beber, ficar bêbada, cair de bêbada e falar palavrão e ser meio desleixada e dane-se a vida, não torna ela masculinizada, tá? Pelo contrário, só torna ela real. Então sim, reitero, Millie Alcock é uma das melhores coisas do filme, um dos grandes acertos de Supergirl, e eu não posso dizer o mesmo do Lobo, né? Eu já tinha comentado como eu senti que o Lobo, ele não era um personagem realmente necessário nesse filme. Eu gosto do retrato do Jason Momoa como Lobo, eu acho que o Lobo é um personagem... Assim, eu não me importo muito com o Lobo, pra ser sincero, também não me importo muito com o Jason Momoa, mas eu gosto do que foi feito aqui com o Jason Momoa ali. O visual dele tá maneiro, a presença dele tá maneiro também. Ele é mais desbocado ainda, né, que a Supergirl. Ele é o retrato do babaca mais babaca possível, que eu acho muito divertido de ver. Comentei ali quando ele tá com a moto, que ele não precisa bater nos caras, em vários momentos ele tá com a moto e você vê que ele pode só ir embora e ele prefere ir curvando a moto pra ir batendo em todo mundo o máximo possível, porque ele é um cara orgulhosamente babaca, né, o Lobo. Fica muito uma questão, assim, de que o personagem, ele entra e... Cara, assim, pra mim, parece que ele tá ali só pra ter mais minutagem. Porque é um filme razoavelmente curto, tem um pouco mais de 1h40,
E eu fico, pô, se não tivesse o lobo, talvez ele tivesse 1h30, talvez ele tivesse 1h25, que talvez eles enxergassem como um filme muito curto. Mas eu acho que o lobo ele tá ali só pra farmar tempo, só pra deixar ali, existe esse personagem, a gente pode utilizar ele no futuro, se ele for bem aceito, talvez exista um filme do lobo. Eu não sei exatamente qual é o plano que eles têm, mas eu sinto que é um personagem que não precisava estar lá. E no vídeo sem spoilers, eu comentei que ele só tem uma relevância no filme inteiro. E sim, pra mim a única mudança que eles precisariam fazer no roteiro, se não tivesse o lobo, é numa cena já no final, onde a Supergirl tá envenenada por Kryptonita, né? O vilão ali, o Krang, ele atira flechas de Kryptonita nela. E aí, enquanto ela está envenenada, quem meio que salva a vida dela indiretamente ali, né? Porque salva a vida dela, mas não pra salvar a vida dela, né? Salva a vida dela como consequência de outro cara, né? De desviver outro personagem. Que é o Lobo. O Lobo, ele aparece, ele faz isso com um outro vilão ali, um outro minion do vilão que tava junto com a Supergirl. E aí ele meio que se impõe. No que ele se impõe ali pra fazer o que ele quer fazer, a Supergirl consegue se salvar, mas ele não tá ali pra salvar ela. Só que realmente essa é a única relevância no roteiro que o Lobo tem. Porque o resto é pra fazer piada, o resto é pra... Assim, e eu não tô querendo subestimar o valor de um alívio cômico, ou o valor de uma referência que pode ser importante pro futuro. Só tô falando que existiriam formas melhores de utilizar o Lobo do que o jeito que ele foi utilizado. Então, das duas, uma, pra mim, ou tirava o Lobo completamente, ou fazia ele realmente ter um desenvolvimento mais importante pra obra, sabe? Porque eu sinto que ele tá ali, como eu falei, só pra ganhar tempo de filme, que é um tempo de filme que poderia ter sido utilizado, eles poderiam ter colocado os minutos extras pra desenvolver o vilão, porque o Krang é uma das piores coisas de Supergirl, assim, de longe. E eu nem acho que faça sentido o argumento de que não, o Krang ele é um vilão mal desenvolvido porque é um filme sobre mulheres, então vão desenvolver as mulheres. Dava pra desenvolver todo mundo, sabe? E assim, um filme incrivelmente feminino da DC, que é 1000 vezes melhor do que Supergirl, é Aves de Rapina, sabe? O filme da Arlequina. E esse filme tem um vilão homem, que é muito mais interessante, tem muito mais presença, e que, assim, ele é um vilão que é simplesmente misógino e sádico, e ele consegue ser um vilão mais interessante do que o Krang aqui no Supergirl, sabe? Então, assim, não, pra mim não cola esse argumento de que não, é que é um filme só sobre as mulheres. Não. Então botasse uma vilã, mudasse o sexo do vilão e fizesse um vilão mais interessante, pelo menos. Que Aves de Rapina aqui é um filme também muito feminino, né? Um filme protagonizado por mulheres, mais de uma, que tem todo esse lance também de uma narrativa que fala sobre misoginia, consegue ser bem melhor do que esse, sabe? Então, talvez foi a escolha do ator, né? Ali a gente tem o Evan McGregor, que é um atorzaço, e aqui a gente tem o Matthias Schoenaerts, que, pô, deixou muito a desejar, deixa muito a desejar. O cara não tem presença nenhuma. O vilão dele é reduzido a uns tics nervosos, a um sotaque meio... sabe, tô mastigando, tô falando de boca cheia. Ai, cara, é muito ruim esse vilão. E não combina, eu acho que eu gosto de umas coisas que existem ali ao redor do vilão, como por exemplo o plot das noivas, né? Que aí mostra como esse vilão ele é horrível, ele é péssimo, assim, ele é um vilão incrivelmente perigoso, incrivelmente nojento. É um vilão que, assim, existe uma carga, as consequências do que ele fazia eram muito mais pesadas. Eu nem quero falar muito aqui no sentido de dar nome aos bois pra não zoar com o vídeo, né? Mas, assim, o plot das noivas é muito interessante. Só que é um plot que a gente já viu em Mad Max, por exemplo, em Mad Max Estrada da Fúria, e também muito melhor feito em Mad Max Estrada da Fúria. Então eu gosto da Supergirl salvando as noivas, eu gosto da Supergirl ali descobrindo essa questão e indo atrás e falando, tipo, não, vamos tirar esse macho escroto pro lixo mesmo, vamos acabar com ele. Só que assim, é mal desenvolvido, é mal utilizado, e novamente é todo um plot de vilão que é horrível, e eu nem tô entrando muito aqui no mérito da Ruth, né, que também é outro personagem que assim, sabe, eu entendo o que eles estão tentando fazer, entendo que eles estão tentando colocar ela como um contraponto pra cara, né, pra Supergirl, mas pra mim não funciona. Eu acho que a personagem falta carisma pra ela, eu acho que não é o problema, não é o arco, não é o desenvolvimento, não é a escrita da personagem, mas realmente que falta carisma, a personagem parece que não se encaixa no restante da obra. E é como eu falei, todo esse plot envolvendo a Ruth, envolvendo o Krang, envolvendo, sabe, o Lobo, cara, assim, eu só queria saber se o Krypto ia ficar bem. Eu passei o filme inteiro pensando, tipo, cara, Supergirl, você é kryptoniana, voa, pega o antídoto, volta pra salvar o Krypto, mesmo se depois você for voltar pra acabar com esse vilão, mas assim,
vai atrás do Krypto pra salvar o Kryptos, porque assim, eu não estou me importando com mais nada nesse filme. Eu acho que talvez esse seja o ponto. O Krypto é tão carismático, o Krypto é tão importante, o Krypto é tão relevante, né, cria uma empatia, porque é um cachorro, é um super cão, né, pô. E a gente já gosta dele por causa do Superman também, do desenvolvimento, da presença dele no filme do Superman. Que assim, cara, todo o resto do filme é pouco perto do Krypto. Mesmo quando é um plot tão pesado, tão importante quanto das noivas, por exemplo. Sabe? Então, assim, pra mim é uma questão que é mal escrita, um roteiro mal feito, uma direção que se perde aqui em Supergirl. E justamente por causa desse vilão ser muito pesado, né? Ter uma coisa ali muito pesada envolvendo ele e ser um vilão mal desenvolvido, assim, sinceramente eu não senti problemas nenhum na Supergirl matar o Crane. Na verdade, eu acho que é o desfecho que faz sentido. Então eu vi que teve gente que tá criticando isso, porque assim, parece que as pessoas sentem que não combina com o plot da Supergirl, com o começo do plot, né, com a narrativa dela, com a introdução dela. Também não é igual aos quadrinhos. Mas assim, pra mim, faz sentido isso acontecer. Porque não só é um vilão que deixa claro que se ele ficasse vivo, ele ia fazer muito pior, assim, do que ele já estava fazendo. Como faz sentido pra mim a Supergirl ter essa atitude, porque ela fez todo o lance de proteger a Ruth, né? Ela não queria que a Ruth finalizasse ali o crime, porque ela não queria que a Ruth perdesse aquela coisa da inocência que ela ainda tem, tá? Ela não queria que a Ruth fosse corrompida por isso, mas ela, que já viveu luto, ela que já passou por esse amadurecimento, ela decidiu arcar com essa consequência ela mesma. Pra mim faz todo sentido, assim, com o desenvolvimento da Supergirl, dessa Supergirl no filme, sabe? Não sei se faria sentido, talvez, com o quadrinho, porque eu ainda não terminei o quadrinho, mas pro filme não me incomodou, de verdade, assim, eu acho que faz todo sentido. E eu acho que, assim, dado o quão drástico as consequências desse personagem estar vivo, eu acho que faz sentido. E, por exemplo, eu não senti como lá em Homem de Aço, quando o Superman ele quebra o pescoço do Zod. Ali eu achei horrível, porque ali ele poderia ter resolvido aquela questão ali de várias outras formas. Né? Dá pra ver que. E quebra o pescoço do Zod porque o Zod tá meio que encurralando uma família. Cara, a família poderia ter corrido dali. O Superman poderia ter só segurado ele, sei lá, botado ele, fazer ele olhar pra cima, a família sair. Ele poderia ter jogado o Zod no chão, ele poderia ter feito várias coisas, mas não, ali ele quebra o pescoço do Zod de uma forma desnecessária. Eu não sinto que a atitude da Supergirl em matar o vilão é desnecessária neste caso. Comentários feitos. Vamos falar do final desse filme? Vamos falar de como o filme ele realmente encerra, que eu vou entrar nessa coisa do final explicado, digamos assim. Não tem muito o que explicar, mas eu quero falar um pouco disso para linkar com a questão do futuro da DC. E antes, eu vou só te pedir pra você que tá gostando desse vídeo, já se inscrever nesse canal, que tem muito mais conteúdo desse estilo por aqui, tá? Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema e filmes aqui no canal. Então já aproveita pra se inscrever, deixa aquele like e comenta aqui sobre Supergirl. Aqui nesse vídeo a gente tá dando os spoilers, né? Então pode comentar com spoilers, fica à vontade. E se você quiser trocar mais ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Bora aí continuar falando de Supergirl, vamos pro final desse filme, né? O final do filme, depois ali, só pra dar uma recapitulada, depois que ela finaliza o vilão, ela pega o antídoto, salva o Krypto, ganhamos, vencemos, né? O Krypto está bem. E aí ela tá ali conversando com a Ruth sobre o que eles vão fazer agora, né? A Ruth fala que ela tem uma tia, ela vai ficar com a tia dela, né? Já que a família dela foi completamente assassinada pelo Crane, mas agora a vingança dela já tinha chegado ao fim e ela tinha uma tia pra ficar. Aí elas duas combinam, né? Ela é Supergirl, de sair pra ainda festejar o aniversário da Supergirl, que tava comemorando o aniversário dela. No filme é um aniversário de 23 anos, ali no começo, né? E que essa celebração foi interrompida pela Ruth. Então elas decidem sair juntas, partir juntas pra comemorar. A Supergirl ainda fala que a Ruth não tem que ficar muito feliz porque é ela que vai pagar a bebida. E aí logo em seguida, depois que a nave dela parte, a gente vê o Clark Kent chegando no apartamento dele, né? Essa cena, pra mim, ela tem muito cara de pós-créditos, tá? Eu acho que... Eu não sei se eles sentiram que o final, só da nave indo embora, ia ficar meio aberto demais e pegaram a pós-créditos e trouxeram pra realmente finalizar o filme. Mas pra mim, a cena finalzinha, que é ela com o Clark, tem muito cara de pós-créditos. O Clark, ele entra no apartamento dele ali pela janelona. Inclusive, queria muito saber como é que ele paga aquele apartamentão com o salário de jornalista. E aí, ele, após entrar pela janela, ele vê a cara chegando, né, entrando pela porta, junto com o Krypto. E aí, eles sentam pra conversar, porque o Superman, durante todo o filme, né, o Clark Kent, durante todo o filme, ele fala muito sobre a cara ir pra Terra e criar raízes, né, já que ela não tem, já que Krypton foi destruída, e esse é a grande questão, né, o grande trauma dela, é que ela não tem um lugar pra pertencer, mas ela pode pertencer onde está o Clark, né? Ela pode estar ali, criar raízes e achar um lugar para pertencer,
além de o Krypton, né? Porque ela fala que o lar é onde tá o Krypton, o que faz todo sentido, acho que é muito justificável. Mas tem toda essa preocupação do Clark com ela, de achar um lugar pra ela, dela ter realmente um lugar pra ela se sentir bem, se sentir em paz, ter companhia. Então essa cena, ela tem muito significado, ao meu ver, de que ela aceitou, de que ela passou finalmente pelo luto, de que ela finalmente conseguiu lidar com o luto dela, que ela estava lidando de uma forma muito traumática, por isso que ela vivia bebendo, por isso que ela vivia indo em planetas de sol vermelho. Agora que ela senta, fala com ele ali, e ela fala que ela decidiu passar um tempo na Terra, parece que é justamente porque ela finalmente passou pelo luto, parece que ela finalmente pode seguir em frente. Vale lembrar que a gente não sabe exatamente, o filme não deixa claro quanto tempo ela passou desde que ela chegou na Terra até o momento do filme, né? Então, sei lá, 1, 2 anos ou mais. Mas fica claro que ela não tinha conseguido passar por essa questão ainda, né? Lidar com essa questão ainda. E que agora, pelo teor da conversa, ela conseguiu lidar. Pra mim, o grande ponto dessa cena, e aqui a gente entra na questão do futuro da DC e da própria Supergirl, é o fato de que o filme, próximo filme da DC ali, nesse núcleo, é o Homem do Amanhã, né? Superman no Homem do Amanhã. Antes disso a gente tem o Cara de Barro, mas é outro plot, é outra cidade, né? Lá em Gotham. Aqui em Metrópolis a gente vai ter o Homem do Amanhã. E o Homem do Amanhã já tá confirmado que ela vai estar no filme, que vai ter muitos personagens. E nisso, eles precisavam de um jeito que, assim, quando começasse o Homem da Manhã, eles não precisariam perder tempo trazendo a Supergirl pro filme, enquanto também não precisariam ficar se explicando. Então a gente já tem uma ceninha aqui explicando que, sim, ela passou pelas aventuras dela, sim, ela ficava nos planetas de sol vermelho, ela partiu para um planeta de sol vermelho ali no Superman, e agora ela retornou e decidiu ficar na Terra. É algo ali para realmente já deixar o cenário pronto para Supergirl, né, e pro papel que ela terá em o Superman Homem do Amanhã. Então, pra mim, é um desfecho que é muito significativo pro arco de desenvolvimento dela, né? Pra fechar esse arco de desenvolvimento dela e também pra abrir o que a gente terá no próximo filme ali de Metrópolis, né? No próximo filme do James Gunn, que é Superman, o Homem do Amanhã. E aí a gente já começa a falar sobre futuro da Supergirl, futuro da DC. Pra mim, esse filme aqui deixa muita coisa aberta pro Homem do Amanhã trabalhar. Não aberta no sentido de que, fez falta, conclusão, é ponta solta, não. Mas ele dá coisas ali, dá temas ali, dá informações ali que podem muito bem ser reaproveitadas por Homem do Amanhã. Principalmente porque nesse filme, diferente do Superman, a gente tem muitas cenas de Krypton, né? Muito contexto sobre Krypton. Então a gente tem um contexto de que Krypton foi destruída, a gente vê Krypton sendo destruída, né? A gente já sabia que tinha sido destruída, mas aqui a gente vê. E a gente vê também todo o lance de como surgiu a Kryptonita, da radiação que ficou no solo da cidade, que o pai da Supergirl salvou, separou ali. E aí eu fico pensando muito de como isso não pode ser algo que já está estabelecido aqui em Supergirl para ser utilizado em Homem do Amanhã, porque a gente já sabe que o grande vilão do filme vai ser o Brainiac. E o Brainiac é um ser extraterrestre, né, que teve sua ligação com Krypton e também com outras civilizações alienígenas no decorrer da sua vida. Sendo que uma das maiores ligações que ele tem ali com a mitologia de Superman é o fato dele ter pego uma cidade ali de Krypton e encolhido para manter uma coleção, porque ele mantém coleção de pequenas extrações, assim, pequenos exemplares de civilizações. Então ele pega ali um pedaço daquela civilização, ele encolhe e guarda consigo. Além do fato de ele também recolher e armazenar toda a sabedoria daquela civilização. Então ele pegou as informações de Krypton, ele pegou ali a cidade de Kandor como um exemplar do que é o planeta Krypton, e ele vai embora. Só que eu realmente acho que o James Gunn ele pode aproveitar uma questão dos quadrinhos, que assim, em algumas versões é assim, em outras versões não é. Mas eu acho que seria muito interessante linkar a destruição de Krypton com o Brainiac, né? Fazer com que o Brainiac ele tenha sido o estopim para a destruição de Krypton. Mesmo que colocassem o Brainiac como um computador criado por Krypton, né? Que eu acho que também é uma ideia interessante que é reaproveitada em algumas histórias, do Brainiac ser a inteligência artificial de Krypton. Mas independente dele ser essa inteligência artificial ou não, ele ser o estopim, ele ir lá como esse ser alienígena que recolhe a sabedoria e vai embora, né, e destrói, ele ser esse ser que deu esse estopim, deu esse start na destruição de Krypton e foi embora, e aí a partir daí a gente tem as consequências que a gente assistiu em Supergirl. Agora, o que eu não acredito é que eles vão fazer uma alteração ali na questão da cidade que o Brainiac ele pega, né, porque nos quadrinhos ele pega a cidade de Kandor, que é uma cidade kryptoniana e tudo mais,
que ele pega e encolhe. No filme, a gente tem ali todo um plot de que o pai da Supergirl, ele separou uma cidade, que não é a cidade de Kandor, e ele fez um domo de energia para que a cidade pudesse ficar separada de Krypton após a destruição do planeta. Visualmente falando, a forma como ele faz isso, né, criar um domo, deixar a cidade separada, lembra o que o Brainiac faz com as cidades também, porque ele faz um domo, ele deixa a cidade, só que ele encolhe. Eu acho muito difícil e eu, sinceramente, não gosto da ideia de que o Brainiac passaria ali depois que a cidade estava separada, e ele encolheria essa cidade e pegaria. Por quê? Além de ser uma ideia que eu acho bem idiota, eu acho que seria um retcon muito ruim com o que a gente tem aqui, sabe? Tipo assim, além de ser uma alteração dos quadrinhos, seria um retcon, e eu acho que impactaria diretamente o arco de desenvolvimento da personagem, né? A Supergirl passa por um luto, ela perdeu o planeta, ela perdeu os pais, e aí imagina, tipo, ah não, agora o Brainiac, ele tem ali, o pai da Supergirl tá vivo, ele tá vivo, só que ele tá na cidade. Eu acho que impactaria, eu não gosto dessa ideia, eu realmente acho ela uma ideia muito ruim. Então, eu realmente, na minha cabeça, o Brainiac já tinha passado por Krypton e já tinha sequestrado a cidade de Kandor, e o que ficou ali, aquela cidade que é mostrada em Supergirl, que é a cidade de Argus, se eu não me engano, ela só ficou ali vagando no espaço até ela finalmente também ser destruída, ser consumida pela radioatividade, que era o problema que os kryptonianos já estavam lidando. Eu acho que isso já ficou bem estabelecido em Supergirl, eu acho que não tem por que mexer nisso em Homem da Manhã, permitindo que a ameaça do Brainiac, ela seja uma ameaça conectada com os kryptonianos, mas sem necessariamente ser um retcon com o que já foi apresentado antes. Dito isso, eu também acho que o Brainiac vai ser um motivador de algo mais interessante em Homem do Amanhã, porque a gente sabe que o filme vai ter ali os personagens da Gangue da Justiça que já foram apresentados, né? Então, Lanterna Verde, a Mulher Gavião, o Senhor Incrível, a gente sabe que vai ter a Supergirl, e a gente sabe que vai ter uma personagem ali da Adria Arjona que, na minha cabeça, eu ainda acredito que vai ser a Mulher Maravilha. Mesmo com todos esses personagens, a gente sabe com certeza que o Superman ainda vai precisar da ajuda do Lex Luthor. E eu acho que justamente é para mostrar quão importante, quão imponente e complexa é a ameaça do Brainiac. E eu acho que justamente a partir daí, a partir de Superman, o Homem do Amanhã, que a gente vai ter uma questão muito importante pro futuro do universo DC, que é a ameaça do Brainiac, ela é tão grande, ela é tão difícil de lidar, que mesmo com tantos heróis, o Superman vai precisar da ajuda do Lex, que é um vilão. Então, ele não vai poder se permitir que isso aconteça de novo. E é a partir daí, na minha cabeça, teoria minha e, assim, acho que várias pessoas já teorizaram o mesmo, mas fica aqui registrado que eu acho que é justamente porque ele vai lidar com uma ameaça tão grande, ao ponto de se arriscar se aliando ao Lex Luthor, que ele vai perceber que é preciso uma coisa maior, né? Vai ser preciso uma segurança maior, e a partir de Homem do Amanhã, a gente vai ter o primeiro rascunho, a primeira fagulha do que será a Liga da Justiça. Então, pra mim, Supergirl é o filme que ele começa uma trilha ali de informações, de questões que ele é uma expansão do primeiro Superman, né? Ele é um derivado de luxo, ele é um DLC, infelizmente ele é só isso, ao meu ver, porque poderia ser um filme muito melhor, mas ele é essa expansão de Superman que já começa a dar as informações, as peças para Superman, o Homem do Amanhã, utilizar ali com Brainiac, com Krypton e posteriormente trazer a formação da Liga da Justiça. E eu acho que é aí que reside o valor real de Supergirl. Ele é aquele filme de transição, infelizmente. Ele é aquele filme que ele fica preso em um universo maior. Ele é o que seria o equivalente na Marvel de Homem de Ferro 2, que é um filme que ele é bem fraco, mas ele precisou trazer um monte de coisa, trazer Shield, trazer Viúva Negra, trazer várias informações para que nos filmes seguintes a gente tivesse os Vingadores, sabe? Então, pra mim, Supergirl, ele é esse filme que é esmagado por tanta coisa ao redor, né? Eu queria que fosse um filme melhor, mas a gente tem um derivado de luxo, que assim, é divertido, mas infelizmente é só isso. Vamos ver se no futuro, pelo menos, a gente vai conseguir olhar para esse filme com mais carinho e ver como ele vai se conectar ali com o resto do universo DC. Mas por hoje, infelizmente, eu queria que ele fosse, independentemente, um filme melhor. Mas é isso, acho que eu mantenho minha nota. É um filme que eu gostei, mas eu queria ter gostado muito mais. Já falei sobre ele sem spoiler, já falei sobre o quadrinho que inspirou o filme também. Então, fica aqui esses vídeos para vocês darem uma conferida se vocês gostaram desse. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.